Eu vou dar início, então, à abordagem do tema que envolve o chamado Marco Civil da Internet. Num primeiro momento, inclusive, chamando a atenção das senhoras e dos senhores que a chamada lei, o chamado marco, e agora algo que eu venho criticando há muito tempo, os meios midiáticos não falam mais de lei, quando eles querem dizer uma relação jurídica, eles falam marco. Né? Então, quem quer ser moderno não fala lei tal, é um marco tal. Né, que é, no mínimo, uma consideração atentatória, o que diz o próprio artigo 59 da Constituição Federal. O processo legislativo não se veicula, não se estabelece através de marcos, e sim através de critérios que originam o comando constitucional, e a partir do comando constitucional, então, as emendas, as regras infraconstitucionais, as leis ordinárias, e assim sucessivamente. Mas, chamando a atenção que nós rapidamente, e todos nós do programa de pós-graduação, que temos até obrigação acadêmica de acompanhar, tão logo houve a edição da nova norma jurídica, que é a Lei Federal 12.965, de 23 de abril de 2014, entendemos por bem imediatamente, né, antes mesmo da entrada em vigor da lei, lembrando a todos os colegas que o artigo 32 aponta que a lei entra em vigor decorridos 60 dias da sua publicação oficial. Então, a gente está exatamente em um período bom e importante na teoria e na prática para destacar, chamar a atenção do real significado do denominado Marco Civil da Internet, do real significado da Lei Federal 12.965, que estabelece, então, no dizer da própria lei, princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O que eu pretendo conversar com as senhoras e os senhores, até porque nós fizemos uma divisão entre os colegas que participam do nosso mestrado, é fundamentalmente abordar dois capítulos dessa norma jurídica que tem 32 artigos. Antes de mais nada, chamando a atenção que essa lei é muito mais uma peça publicitária do que uma lei. A exemplo de várias outras normas ambientais, a exemplo de várias outras normas que dizem estão estabelecendo no país, de pouquíssima eficácia e regras que, na verdade, são mais do mesmo, se fez um grande alarde a respeito desta que seria, então, a lei das leis em matéria de internet. E sempre, como em todo e qualquer critério, quem é a favor, quem é contra, quem é do bem, quem é do mal, o povo versus os malvados empresários da economia capitalista, sempre bem ao gosto aí das pautas estabelecidas pelo próprio meio midiático. Então, nós que atuamos na teoria e na prática, sob o ponto de vista da análise jurídica, sempre desconfiamos quando é discutida, debatida e vem-se trazer uma, entre aspas, novidade, que é uma nova lei. E imediatamente a nova lei é objeto de comentários, de articulações, de posicionamentos. Eu costumo dizer que as novas leis elas são importantes, elas são interessantes, porque elas propiciam essa nossa reunião. No mínimo a gente se encontra, eu vejo o Flávio, eu vejo as outras pessoas, quer dizer, isso é realmente extremamente útil. Agora, perceberão que, sob o ponto de vista de novidades existentes na lei, 99% daquilo que seria uma novidade já está totalmente definido no plano constitucional. O 1% que restaria está definido no Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui, desde logo, e desde sempre, eu tenho conversado isso, inclusive, com os mestrandos que tiveram a oportunidade de ter aula comigo, jamais a internet, seu conteúdo, necessitou de uma lei, de um marco. Jamais, em momento algum. O que nós precisávamos, isso em certa medida foi providenciado, é fixar alguns critérios de índole criminal. Até sob o ponto de vista do impositivo constitucional, de anterioridade da norma, de tipologia, de estabelecimento de um critério que obedeça ao conteúdo constitucional. Mas, como vocês vão ter oportunidade de observar, destes 32 artigos que são divididos aqui em 5 capítulos, são 32 artigos que estabelecem critérios, eu pretendo conversar com os senhores fundamentalmente sobre as chamadas disposições preliminares, que envolve dos artigos 1º ao artigo 6º da lei, e dos chamados direitos e garantias dos usuários, que estão lá nos artigos 7º e 8º. Portanto, os outros dispositivos também serão comentados aqui pelos outros colegas, pelos outros professores, mas com uma preocupação central e fundamental, e essa é minha função, meu dever,
tanto como profissional na academia, como advogado militante, né, e essa é uma tarefa que disse bem a presidente da mesa, o primeiro dos títulos que eu tenho, que eu faço questão que diga que eu sou advogado militante. Né, e, portanto, eu sempre tive uma preocupação, eu tenho uma preocupação em transportar eventuais discussões acadêmicas teóricas para a vida como ela é. Né, para a vida real, para aquilo que acontece, para a eficácia das normas, para o conteúdo daquilo que diz respeito ao interesse de cada um de vocês e cada um de nós. Então, normalmente, o que a gente nota e o que há sempre uma necessidade de observar toda e qualquer norma jurídica que aponta uma novidade no plano da Constituição Federal. Né, portanto, é absolutamente inútil achar que uma nova lei possa criar grandes novidades na República Federativa do Brasil. Né? E não só essa, qualquer outra lei. Qualquer outra lei que existiu, que existe e que existirá com o advento da nossa Carta Magna, muito pouco vai acrescentar sob o ponto de vista de efetividade daquilo que interessa à sociedade civil. Né? E por que eu cometo essa ousadia de dizer tudo que já existiu, existe e existirá? Porque a nossa Constituição Federal procurou estabelecer tudo aquilo que é fundamental, tanto para a economia capitalista, quanto para as necessidades da pessoa humana, quanto para o Estado. Né? Vários constitucionalistas criticam a Constituição Federal, e exatamente nesse ponto que eles criticam, que eu apoio, né, e digo que a nossa Constituição Federal é excelente. Quer dizer, a nossa Constituição Federal adotou um modelo de procurar apontar ela, a Constituição Federal, tudo aquilo que é básico, que é essencial. Então, um outro constitucionalista, e aí a visão de um outro constitucionalista, acha que é um absurdo ter tantos dispositivos na Constituição Federal. Como nós sabemos que o direito é um produto cultural, e como todos nós sabemos o tipo de país que a gente tem, dizia isso até a semana passada, com algumas pessoas, aquela piada que todos conhecem, que Deus, quando fez o mundo, colocou catástrofe, furacão, perguntar, mas o Brasil não tem nada disso? Deus falou, você vai ver o povinho que eu vou pôr lá. Né? Esse povinho entende o governo que eu vou botar lá. Né? E aqui eu não faço nenhuma crítica a este ou aquele governo. Os governos em geral. Né? Os governos em geral da República Federativa do Brasil se apropriaram do Estado fornecedor, sob o ponto de vista do interesse que se autoexplica. Então, é raríssimo a gente ver qualquer partido, qualquer governo, prestar um serviço adequado à população, né? Sob todo e qualquer critério, sob toda e qualquer ótica. Então, baseada nessa situação que é real, que é concreta, que é do dia a dia que todos nós vivemos, nós da área jurídica sempre temos que ter uma preocupação que, felizmente, no plano normativo brasileiro, ela está muito clara. Quer dizer, volto a dizer, ratificar para continuar. O que vai interessar, sob o ponto de vista do que vale ou não vale no uso da internet do Brasil, não está nessa nova lei, está na Constituição Federal. Portanto, o que ela vai trazer de interessante? O que ela vai trazer de novidade? Aí, reconheço uma novidade importante para aquele que é o destinatário da norma, para aquele que vai interpretar o chamado Marco Civil da Internet. Ele vai trazer, sob o ponto de vista do plano normativo, alguns conceitos que não existiam no plano normativo. E nós sabemos que os conceitos normativos são fundamentais, porque é através dos conceitos normativos que a gente tem condições de estabelecer o que é um dever, o que é um direito, o que é uma obrigação, o que é uma sanção. Portanto, se a gente perguntar para qualquer pessoa da área de física, de cibernética, de matemática, melhor do que qualquer outro da área, falam muito do Castells, né, Flávio? Ele é muito badalado, mas muito antes dele, todo mundo aqui conhece aqueles autores que falavam sobre o meio e mensagem. No filme do Woody Allen até parece o personagem, né, do Marshall McLuhan, uma coisa meio papo para tiozão, mas de fato o Marshall McLuhan, que muito antes da área de sociologia contemporânea, já dizia, né, que o fundamento do meio e da mensagem é o aspecto fundamental da teoria da comunicação. Portanto, o que eu estou conversando com vocês, embora a ideia de internet seja uma área que no plano da tecnologia, da matemática, no plano da cibernética, da comunicação, uma área que já vem sendo discutida, debatida e desenvolvida, no plano normativo havia uma necessidade clara. Qual? Incluir no rol daquilo que a gente chama da relação jurídica. Quer dizer, por que ela é fundamental, essa inclusão? Porque é na relação jurídica que os conflitos de interesse serão resolvidos pelo Poder Judiciário. Portanto, aquilo que pode ser óbvio para uma outra área do conhecimento, para a área jurídica, para que ela tenha efetividade concreta, quando existe um conflito de interesses, vocês perceberão
que vários conflitos de interesse naturalmente surgiram e vão surgir no âmbito do conteúdo da internet, é o Poder Judiciário que vai dizer o direito. E, portanto, esse Poder Judiciário, né, adotando um princípio que é o grande princípio interpretativo, que está no artigo 5º, 2º da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade, é que vai estabelecer. Eu só posso obrigar alguém a fazer algo se a lei definir. E, portanto, quando falo em lei definir, no plano constitucional e no plano infraconstitucional, aqueles critérios, e somente aqueles critérios determinados, apontados no plano normativo. Então, dentro desta perspectiva, o que desde logo eu quero chamar a atenção? Uma lei que, não só nas suas disposições preliminares, mas logo naquilo que eu chamo do rótulo da lei, né? Toda lei tem uma espécie de um rótulozinho, ao que tu indica é o conteúdo que está lá. Às vezes não é. É muito comum na lei a gente fazer um contrabando, colocar umas normas nas disposições gerais, mas enfim, normalmente quando os senhores pegam uma lei e vê ali o rótulo diz, olha, esta lei aqui tem este conteúdo. No caso aqui, o que é a lei 12.965? Diz a própria lei, ela vai estabelecer princípio, vai estabelecer garantia, vai estabelecer direito e dever para uso da internet no Brasil. Em outras palavras, é uma lei que pretende estabelecer a relação jurídica no plano do uso da internet no Brasil. Ponto. Então, em princípio, os 32 artigos apontados nessa norma têm estes parâmetros. O que é direito, o que é dever, e sua eficácia aonde o Estado atua. E aqui um problema já interessante, que é a República Federativa do Brasil. Daqui a pouquinho eu vou abordar com vocês os novos critérios do que é soberania. Vocês vão dizer, bom, mas como no Brasil? Se a internet eu posso veicular através de todo o mundo. No Brasil, porque a aplicação prática, concreta, em face de um conflito de interesse, só pode ser exercitada em território nacional. Né? Portanto, não adianta pretender ser megalomaníaco. A atuação estatal é essa que está definida no espaço territorial, ponto. Aí, se não puder pegar, não pegou. Né? Quer dizer, vamos afastar também aquela ideia de que direito resolve tudo na vida. Direito tenta resolver. Mas quando a lei fala que é uso da internet no Brasil, qual é o primeiro aspecto que, aí sim reconheço, é importante, trazido pela lei? É o conceito de internet trazido pelo artigo 5º primeiro. Isso, de fato, é importante. Então, para um juiz, claro que, não o juiz da nova geração, todo mundo sabe, pegar um adolescente e um jovem, mas se pegar aí um cinquentão, um sessentão, um setentão, pegar aí um desembargador, eu não sei o que é esse negócio, mas meu neto sabe. Quer dizer, na dúvida, o perito dele chega em casa e fala, como é que é isso aqui? Ele fala, olha, vô, você faz assim, você mexe assim, fala, entendi. Né? Não cita que o perito é o neto, mas vai lá, faz a razão de decidir e elabora o acordo. Né? Então é claro que para cada um de vocês, que é óbvio que é a internet, o que faz a lei? Estabelece para o intérprete da norma o que significa a internet. Né? E ao especificar o que é a internet, ponto de partida para a gente conversar sobre a adequação constitucional, o que é a internet, do ponto de vista da argumentação técnica, jurídica? Diz lá, é um sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos. Né? Até aí nenhum juiz entenderá do que se trata. Protocolo que ele lembra é aquele da dona Judite, aqui do Fórum Central, que você põe e faz, pum, bate. Ele fala, bom, lógico que ele tem uma certa racionalidade. Ele fala, não precisava botar isso aqui. Estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito. Fala, pô, mas mundial? Com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Então, o que eu quero destacar para as senhoras e senhores? Que esse conceito para um juiz nada diz. Não será por conta desse conceito que ele fala, olha, estou diante de uma lide que envolve uso da internet. Então, independentemente do conceito que existe e terá que ser interpretado, essa interpretação a gente faz na petição inicial, o que é fundamentalmente a internet, para que qualquer pessoa saiba do que se trata. Então, vamos traduzir essa ideia que os burocratas enfiaram na lei e que, por acordo de liderança e por interesse aí dos grandes provedores, acabou por ser aprovado. O que é a internet? Para a gente conversar hoje durante todo o seminário. A internet é uma rede de computador. É isso que é a internet. Que é formada por quê? Formada por máquina. Então, quando a gente fala em uso da internet, é usar algo que está dentro de uma máquina. Então, ponto de partida, tem que ter a máquina. Nós ainda não chegamos no estágio, como no Guerra nas Estrelas, que a gente faz teletransportado. Vamos chegar. Daí vai ser um outro que a Constituição já absorveu.
Não vai nem precisar ter lei. Então, se você faz controle mental e fala, compre a água tal, e a colega ali fala, vou ver se eu compro ou não, mas não precisei de máquina, mas usei uma outra máquina, que é o cérebro, isso a Constituição Federal já fazia previsão. Então, o que eu estou chamando a atenção é que quando se fala aqui em internet e uso da internet, qual que é o aspecto central? Não é reconhecer que a internet é uma rede de computador formada por máquina, não é isso. Mas o aspecto central é que esta rede formada por máquinas, elas estão interconectadas em todo o mundo. Isso é uma novidade. Então, o que é interconectado em todo o mundo? Você só tem conexão com alguém que você queira se comunicar. E duas razões para você se comunicar com alguém. Ou porque você quer, ou porque você gosta, ou porque você quer vender algo. Não há um terceiro gênero. Então, ou você fala porque você odeia, porque você quer falar mal, porque você quer fazer bem, porque você é de um partido que quer falar mal do outro, porque você é narcisista, porque você tem uma certa angústia difusa e quer compartilhar sua angústia com tudo e com todos, ainda que ninguém queira saber de você. Enfim, é aquele dado que ele dá. Essa é uma razão. E qual é a outra razão, que é a grande razão da história da comunicação, desde o rádio e da TV? Você usar um meio de comunicação para realizar aquilo que o CDC chama de oferta. Toda a relação negocial no mundo de hoje está baseada no quê? Na oferta. É através da oferta que você estabelece, seja um produto, seja um serviço, para que você possa, através da oferta, adquirir o produto ou adquirir o serviço. Né? Então, vejo que, fundamentalmente, quando a gente fala aqui da rede de internet, repetindo, uma rede de computador que é formada por máquinas, qual é a função dela? É fazer uma conexão em todo o mundo de pessoas que entre si trocam o quê? Informações. Então, notem, se a função da internet é tratar das informações, qual é o conteúdo normativo desta lei no plano constitucional? É a tutela jurídica constitucional da informação. Daí a sociedade da informação. Quer dizer, não há um outro critério, não há outro caráter a ser desenvolvido sob a ótica do que é dever e direito, senão aqueles que no plano constitucional indicam o que é uma informação. Então, vejam, a partir desta situação que aponta a ideia da internet como informação, é que a gente tem noção de realmente estabelecer aquilo que o artigo 1º da lei vai repetir, quando diz, a lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O que a gente já sabe é que essa lei vai estabelecer, naquilo que sobrar, se é que sobrou alguma coisa, a tutela jurídica da informação permitida na Constituição Federal, ponto. Vocês vão dizer, pô, mas isso já tinha? Já tinha. Eu falei isso 200 mil vezes, mas tudo bem, tem a lei, está o doutor Rulli aqui, todo mestrado é obrigado a comentar, porque é a nossa área, mas vocês vão ver a visão, a interpretação de cada uma das pessoas. Quer dizer, o que eu estou chamando a atenção é que, quando o artigo 2º e o artigo 3º da lei apontam o que seriam os fundamentos da interpretação da lei e os princípios da lei, vocês perceberão que os fundamentos da lei e os princípios da lei são os fundamentos interpretativos da informação descritos na Constituição Federal. Né? Então, não precisava ter na internet dispositivos, chega a ser até patético, que diz, artigo 3º, a disciplina do uso da internet tem os seguintes princípios: garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento nos termos da Constituição Federal. Não diga. Quer dizer, precisa fazer uma lei para falar, olha, tem que obedecer a Constituição. Tá, então tá, ainda bem. Porque se não tivesse na lei, falou, ó, não sei. Então, se não está na Constituição, a lei não diz. Né? Então, notem, tanto o conteúdo do artigo 2º como do artigo 3º, vou demonstrar tanto quanto possível a cada um de vocês, são artigos verdadeiramente dignos de desprezo. Porque eles não trazem nenhuma novidade do ponto de vista de dever, direito, obrigação e sanção. Por que não trazem? Já está na Constituição Federal. Né? E vejam, não só isso, como algo curiosíssimo que o artigo 6º da lei aponta, né? Nesse afã de querer trazer uma novidade, de dizer, olha, foi muito importante a atividade parlamentar, né? Realmente, a iniciativa do relator, que é lá do Rio de Janeiro, é central, fundamental para a democracia. Nesse afã de querer dizer mais do mesmo, chegou-se a colocar no artigo 6º, e pasmem, e aí até algo a ser comentado com quem estuda a sociedade da informação, que diz, na interpretação desta lei, serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, pasmem, seus usos e costumes particulares. Ora,
o que é uso e costume particular da internet? Então, vamos citar alguns. E eu vou trazer aqui o jornal Estado de São Paulo, né, que é do dia 30 de março de 2014, com a manchete: sabotagens e trapaças tomam a internet. Isso é corriqueiro na internet. Todo mundo conhece algum, já foi vítima de algum. Né? Então, dentre esses perfis falsos sobre candidatos, a atuação que resvala para o âmbito criminal, vamos citar alguns usos e costumes da internet. Primeiro, compra de likes. Sabe aquele negócio do like? É possível comprar pacotes de likes ou curtidas, aqui já está traduzido para a língua portuguesa, do Facebook em sites especializados. Cada 50 mil curtidas pode sair um custo de $550. Veja que é em dólar, porque tem que ser em dólar, porque é uma mais bacana, internacional. Isso daí você converte para o câmbio do dia e tal. Fala, quanto está aí? Vocês imaginam, mas por que alguém gostaria de ter 50 mil curtidas? Por N razões. Volto a dizer, ou por angústia existencial, ou porque quer fazer falsamente ideia que está vendendo muito produto, mas o fato é que já existe esse produto na internet, que é você adquirir. Quem acha que está super bombado, depende, pode estar de verdade, pode não estar de verdade. Então, esta é uma prática comum que, numa interpretação cega da nova lei, deveria ser considerada, porque é o que está dizendo aqui o artigo 6º, uso e costume particular. Qual é um outro uso e costume particular? Compra de seguidores. Também comum. Diz aqui, no microblog Twitter, os preços podem ficar mais em conta. É possível comprar um pacote de 500 seguidores por $15. Imagine nesse ano eleitoral, com o fundo partidário aí, que o senhor sabe que realmente é um uso rigorosamente fiscalizado. Tem o único aspecto que eu dou uma força é que tem pago os nossos colegas advogados. Aí eu não reclamo, mas vejam, é algo realmente sensacional você comprar por $15 500 seguidores. E para não tomar o tempo de vocês, outras práticas: compra de visualização, compra de comentário em blog. Aí já vem pronto, você não perde nem tempo de raciocinar. Fala, pega um cara craque que escreva bem. Fala, eu gostaria de um pacote e já comentar. Fala, já comentado, tem mais 26,30. Põe aí, né? E se o senhor quiser delivery, mais 5, vai aí. O motoboy, quando esquece, já entrega para o senhor. Então, quer dizer, esse serviço também é realizado. E perfil falso, aquilo que a gente chama de black hat, que é a técnica utilizada para enganar mecanismo de busca, enfim. Estes exemplos, que já sofrem atuação parte do Ministério Público, são exemplos que, se a gente fosse tomar como práticas que realmente são do dia a dia da internet, deveriam, na dicção da lei, ser critério interpretativo. Então, salvo o melhor juízo, não é bem isso que significa a dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º e 3º da nossa Carta Magna. Então, notem, basta esta visão, né, das barbaridades que foram elaboradas, pretensamente técnicas no plano constitucional. Qual é um caminho seguro para as senhoras e para os senhores, para cada um de nós, sob o ponto de vista da aplicação das disposições preliminares e dos direitos e garantias daquilo que a lei chama de usuário? E, em primeiro lugar, entender que esta lei, como qualquer outra lei, ou seja, o uso do conteúdo de uma máquina que tem como pressuposto comunicar-se com quem quer que seja, com as pessoas que você conhece ou com quem não conhece, né? Em primeiro lugar, tem que necessariamente seguir o que dizem os 4 primeiros artigos da Constituição Federal. Por quê? Porque os 4 primeiros artigos da Constituição Federal estabelecem exatamente isso. São os princípios fundamentais interpretativos de qualquer norma jurídica. Né? E, portanto, estes realmente os princípios que marcam a real interpretação a ser feita pelo Poder Judiciário. Então, notem, quando a gente tem clareza a respeito dessa situação, a gente já nota no artigo 1º 3 regras fundamentais que, estas sim, sempre balizaram, continuam a balizar com a nova lei e vão balizar o seu conteúdo. A saber, primeira delas, conteúdo da internet, daqui a pouquinho vamos abordar o que é o conteúdo da internet, tem como fundamento dignidade da pessoa humana. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Tudo aquilo que, de alguma forma, com algum critério, que vai ser interpretado pelo juiz de direito, que for usado, utilizado, que violar a dignidade da pessoa humana, evidentemente vai ter que ser o quê? Excluído desse meio de comunicação. Por quê? Ainda nem comecei a analisar os artigos 215, 216, 220 e 224. O que eu já estou comentando, e não sou eu, é a Constituição que está dizendo,
que toda e qualquer atividade na República Federativa do Brasil atentatória à dignidade da pessoa humana é vedada. Porque ela o quê? Ela entra em choque com os princípios fundamentais que organizam o raciocínio jurídico interpretativo do Brasil. Para juiz, para advogado, para promotor, para delegado, para quem vocês imaginarem. Né? Então vejam, é exatamente por conta da dignidade da pessoa humana que a gente sempre pôde excluir, do ponto de vista da comunicação, toda e qualquer medida atentatória à dignidade da pessoa humana. Não precisa ter lei. Não precisa ter lei. Ah, mas como eu faço na petição inicial? Ah, como você sempre fez. Na causa de pedir, o fundamento é o primeiro e o terceiro. Qual é o problema? Desde quando não se pode fundamentar uma petição inicial como causa de pedir em matéria constitucional? Nós vivemos ou não vivemos Estado democrático de direito? Eu sei. Muitos dos colegas que estão aqui veteranos falam, pô, mas o juiz lá da minha comarca fala, não, doutor, aqui ou é o Código Civil, né, ou o penal. Né, isso aqui não é código. Aí, paciência. Demora mais, temos que ir para o tribunal, para a STJ, para voltar, para corrigir. Mas o que tem que ficar muito claro é que uma das características mais essenciais da democracia é a validade direta das normas constitucionais na teoria e na prática. Então, vejam, e vamos reconhecer, o que é dignidade da pessoa humana? É um conceito legal indeterminado. Cada uma das senhoras e senhores vai ampliar ou diminuir o conceito do que é dignidade da pessoa humana. Mas, ainda que cada um dos colegas tenha um conceito concreto a respeito do que é dignidade da pessoa humana, não há dúvida alguma que para um Estado que é gerenciado em proveito da pessoa humana, toda e qualquer medida que ataque o aspecto subjetivo dessa pessoa não pode ser objeto de articulação, não é só na internet, no rádio, na TV, no que vocês imaginarem. Né? Você não pode nem falar mal ao vivo aqui para o telefone. Né? Então, vejam, o primeiro critério qual é? O primeiro e o terceiro. Portanto, vocês já vão perceber que a chamada liberdade de imprensa, que alguns, na verdade, querem liberdade de empresa. Né? A liberdade de imprensa ou de empresa, não tem nenhum problema que a economia capitalista, tem como primeiro parâmetro o seguinte, é a dignidade da pessoa humana. Não é porque aquela matéria chama a atenção de tudo e de todos. E que matéria chama a atenção de tudo e de todos? As matérias, que são aquelas matérias onde tem as vicissitudes da pessoa humana. Desastre, situações de horror, situação de humilhação, né? Briga, morte, sangue, sexo implícito ou explícito. Tudo isso que atrai, né, a curiosidade, eu diria, pré-histórica da pessoa humana, é matéria de pauta. Aí, não preciso dizer às senhoras e senhores o que é a programação de TV hoje. Aí tem um grande intérprete constitucionalista, o doutor Flávio gosta muito, que é aquele doutor Datena. Ele faz uma interpretação. Lá no Rio tem um que é deputado, que é o Wagner Montes, né? Que é uma versão original, né, do companheiro Datena. Até no Tropa de Elite 2 aparece uma figura caricata muito, muito legal, muito bem feita. Então, note. Muitos senhores podem dizer, olha, isso é um horror. Não, horror é você ter baixo índice de audiência no Ibope para não ter oferta. Então, a mídia não funciona através de uma minoria que preserva a pessoa humana. A mídia funciona com o que vende. E o que é que vende? É o que chama atenção. E o que chama atenção não é falar assim, olha, tivemos um lindo dia. Pô, e daí? Então, a ideia do que significa o conteúdo, do ponto de vista da lógica empresarial, e que eu quero chegar, quase nunca está vinculada à dignidade da pessoa humana. Quase nunca. A lógica do empreendedor e a lógica da matéria que atrai, eu atrair, que faz com que cada um dos senhores e das senhoras veja a publicidade, que é o que vai vender, não é uma lógica que normalmente está vinculada a preservar a sua vida, a sua honra, a sua dignidade. É justamente o inverso. Né? Então, verifiquem. Basta constatar a existência do artigo 1º e 3º para dizer conteúdo de internet vai dar briga. Sempre. Né? Porque são duas lógicas que não se conciliam. Mas note, vamos um pouquinho mais adiante. Não bastasse essa argumentação, que é muito mais meta-jurídica, mas que os colegas, de uma forma ou de outra, acabam concordando, vejam que, ao lado da dignidade da pessoa humana, qual é o outro princípio interpretativo que vai fundamentar o chamado Marco Civil da Internet, a Lei 12.965? Importante. São os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, vamos dizer com toda clareza, a razão de ser e veicular o conteúdo da internet tem função econômica, que visa lucro. Isso não é nem pecado, nem pega mal, nem pega bem. Isso é um dado do sistema constitucional brasileiro.
para os colegas que gostam de sociedade da informação, que atuam na área do direito de entretenimento, isso pode parecer óbvio, mas quando a gente fala isso, por exemplo, em saúde, meio ambiente natural, né, alguns coleguinhas ficam horrorizados. Sempre tem o setor patrulheiro. Como o senhor está falando que a saúde é objeto de articulação econômica? Sempre foi. Eu não estou dizendo que sou favorável, até porque eu pago super alto o plano de saúde, faço pela OAB, hein? Quem sabe que não estão pagando baixo, não. Né? Pago uma fortuna, com a ilusão de achar porque eu pago uma fortuna, se me der algo eu viverei. Que é pura ilusão. Depende do trânsito, depende do dia, se tem greve, se está na Copa depois, sei lá. Né? Ainda não criaram no hospital o motoboy hospitalar, que bota o cara, vai, chega. Né? Quer dizer, ainda é ambulância, 4 rodas, fica lá. Então vejam, estas ilusões que guiam a sociedade de consumo são ilusões que não têm nenhum reflexo do ponto de vista real normativo do que diz o dispositivo. Então, para adiantar, quando eu falo em marco civil da internet, tem 2 parâmetros que a gente pode chamar de sustentabilidade, de equilíbrio, que tem, de um lado, a lógica das necessidades da pessoa humana, e de outro, a lógica do capitalismo, que é ter lucro. Fica fácil observar que, pelo menos do seu ponto de vista econômico, o que chama a atenção para a sociedade da informação pressupõe uma lógica que quase nunca se coaduna com a necessidade da pessoa humana. Né? Então, disto que tecnicamente a gente raciocina, vai ter muita lide digital. Não é que vai ter, continua tendo. Nessa leizinha aqui, fala, olha, vai aumentar, vai diminuir. Fizeram para dizer que agora o Brasil é uma potência, porque tem esse marco, mas sempre existiu e sempre existirá. Como existe lide no rádio, como existe lide na TV, como existe lide hoje, se você falar no microfone e falar algo, a pessoa se ofender. E, portanto, estas são 2 ideias centrais, importantes, que a gente tem que considerar, isto sim, como um critério, um princípio fundamental que vai interpretar a Lei Federal 12.965. Muito bem. Dito isso, vamos para um segundo ponto relevante. Né? O que significa no plano normativo uso da internet no Brasil? Né? E, claro, para a gente falar de uso da internet no Brasil, o que é relevante a gente, pelo menos, desenvolver e discutir? O que significa ser usuário? Critériozinho claro, óbvio, lógico. Né? E aí é mais um aspecto maravilhoso da nova lei, que no seu artigo 5º define o que é internet, define o que é terminal, define o que é endereço, define o que é administrador do sistema autônomo, define o que é conexão à internet, está definido. Tem 8 definições. Cadê a definição do usuário? Podem ir procurando. Pô, mas não tem, eu não vi. Se achar é só dar um toque depois. Né? Então vamos chegar lá naquilo que o colega chamou a atenção. Ora, se não há uma definição normativa no plano do artigo 5º, a gente tem que partir para a interpretação sistemática, que é o critério associado do seu ponto de vista do que significa essa situação. Notem, qual é a curiosidade? É que, embora o conceito de usuário não esteja definido no artigo 5º, o artigo 7º define direito e garantia do usuário. Fala, bom, então deve ter algum. Cadê? Não sei, mas que tem. Porque, embora não esteja definido, está aqui, direito do usuário. E o artigo 7º repete um monte de obviedades que estão no Código de Defesa do Consumidor ou na Constituição Federal. Ele fala, bom, então, mesmo que não tenha definição, como ele tem direito e dever, dá para descobrir. Né? Então, a gente faz aquilo que a gente chama na área jurídica, é uma aeróbica, né, Ruli? Mas a gente faz a chamada interpretação sistemática. Então, veja, o que é a ideia de usuário? E aqui os colegas podem trabalhar tranquilamente com 2 ideias, fruto da interpretação pericial e sistemática. Por que pericial? Porque, embora a lei não diga o que é usuário, nós temos o conceito de usuário e uma série de outras normas jurídicas, em outros campos de atuação. Né? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala sobre usuário, se vocês verificarem em qualquer dicionário, o que é um usuário? Fala, é óbvio. Tá, vamos para a obviedade. É alguém que usa ou utiliza um determinado produto ou serviço. Isso é um usuário, não tem erro. Né? Então, vejam, se o usuário é alguém que utiliza um determinado produto ou serviço e diz, e este é o dizer do próprio artigo 6º, que na interpretação desta lei serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos da natureza da internet, mas o critério geral de interpretação da norma jurídica, eu extraio da Lei Federal 8078 de 90, nosso velho e bom conhecido Código de Defesa do Consumidor, o que é produto e o que é serviço. Né? Portanto,
Primeiro conceito, né? Lei que fala do usuário da internet, é aquele que usa, utiliza produto e serviço. O que é um produto? Diz o parágrafo 1º do artigo 3º da lei. Produto é qualquer bem. Né? E aí incluiu, inclusive bem cultural, inclusive bem ambiental, qualquer bem. Qualquer bem, móvel, imóvel, material e imaterial. Portanto, qualquer bem, móvel, imóvel, material e imaterial que for objeto de uso articulado nessa máquina chamada internet, é abrangido pela norma. Pronto. Primeiro critério normativo, de interpretação normativa. Segundo, o que é serviço? Vamos para a definição do CDC, artigo 2º, parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, dentro deste conceito que está normatizado, o que a gente tem? Quem que vai ser o usuário? Né? E aqui trazendo numa única linha. Primeiro conceito de usuário é o consumidor. Então vejam que fácil. Se o primeiro conceito de usuário é o consumidor, toda e qualquer relação jurídica no âmbito da internet, num primeiro momento vai ser interpretada em face de que norma? Do Código de Defesa do Consumidor, não da lei da internet. Né? Nem precisava da lei da internet. O STJ já vem dizendo isso há um tempão. Muito antes da lei. Né? A que foi eleita ontem corregedora, né? Felizmente que a doutora Fátima Nansendrig, já vem proferindo acórdãos sensacionais, estabelecendo o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Eu diria, ousaria dizer, já está até pacificado no STJ a ideia que o conteúdo da internet, nos casos que envolvem produto e serviço, é relação de consumo. Né? Então eu pergunto aos colegas, então, para que discutir direito e garantia do usuário? Quer discutir? Então põe artigo 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e os usuários são assegurados os direitos descritos na Lei Federal 878 de 90. Olha que fácil. Isso não quer dizer que não tinha nenhum assessor para falar para o deputado. Falou, deputado, melhor falar assim, não, é complexo. O senhor está querendo reduzir, não é assim, temos que discutir, tem o voto de líder, a eleição está aí. Né? Então fizeram, eu por dever profissional, eu tenho colacionado os debates efetuados, as situações, né? E o que eu mais gosto é quando o especialista fala, eu falo, pô, meus colegas estão caprichando, tudo bem que é para dar uma força, para falar, olha, se não me ouvir, você não consegue interpretar, a gente entende como funciona, mas nós, isto é claríssimo, pelo conceito, se é usuário, se é produto, se é serviço, já tem uma lei que está interpretada, que está julgada, que já é reiterada, que até juiz de primeiro grau já sabe. Ó, quando o juiz de primeiro grau já sabe, fala, pô, meu. Então, veja, não é nem dizer, olha, uma nova norma, tal. Já sabe. Né? Hoje, qualquer moço ou moça, homem ou mulher que faz concurso para juiz, vira e mexe, participa de banca, sabe que é relação de consumo. Então, eu pergunto, vão criar uma nova lei para quê? Fala, ó, doutor, mas isso não é bem relação de consumo. É a nova lei, e não é nem lei, hein? É o Marco Civil da Internet. O juiz fala, pô, isso aí não tive no concurso. Né? Nem caiu lá no edital. Fala, mudou, doutor. Você vê, é muito célere. Daí ele fica preocupado, daí no lanche chama o colega, fala, pô, você está sabendo que agora mudou o processo legislativo, emendaram o artigo 59, um tal de marco. Não estou sabendo. Né? Daí ele põe J concluso, fica 8 meses com o processo lá, porque ele não quer chegar e falar um negócio, entendeu? Não tem um amigo que fala, pô, mesma coisa. Isso é coisa de publicitário. Isso aqui é mais uma peça publicitária. Né? Várias áreas ambiental. Código Florestal é peça publicitária, isso aqui é peça publicitária. Tem um monte de peça publicitária. O problema é que tem gente que leva a sério. Né? Fala, não, tem uma novidade. Então tá legal. Né? Então tem essa novidade. O que eu estou demonstrando às senhoras e senhores, que nesse primeiro conceito, o usuário é quem? Consumidor. Está claro, envolve produto, envolve serviço. Diria os colegas, não é só isso, não é mesmo. Porque quem também é usuário? É aquele que vai se servir da internet para manifestar o seu pensamento, que vai usar a internet para criar, perfeitamente, para se expressar, e, enfim, para informar. Informar o quê? O que quer que seja. Né? Em face do quê? Por que alguém cria, por que alguém faz, por que alguém tem tipo emoção? Ele reflete o atual processo civilizatório. Ora, doutores, basta ler o conteúdo do artigo 220 da Constituição Federal, né? Não por acaso um conteúdo que aponta um tema que vem sendo já estudado na teoria e na prática, chamado comunicação social, para perceber o seguinte, artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, pronto, sob qualquer forma,
qualquer processo ou qualquer veículo, inclusive esse negocinho aqui, ou telefone, ou controle mental, ou o que vocês imaginar, qualquer processo. Aí cérebro, está legislado. Está aqui na Constituição Federal. Repito, qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, vírgula, observado o disposto nessa Constituição. Então, qual é a interpretação? Que deveres, direitos e restrições são todos aqueles descritos na Constituição Federal. Então, eu indago, o que a lei nova acrescentou? O quê? O que ela poderia acrescentar? Que particularidade? Ah, ela definiu, pô, então faz só 2 artigos, pô. A lei é isso aqui, internet isso aqui, IP isso aqui, não sei o que lá, e artigo 2º, entra em vigor em 60 dias, tá? E é assina, tá? Oh, fizemos uma lei revolucionária, né? Fala da Constituição. Mas fizeram 32 artigos. Claro, a gente como advogado vai explorar esses 32 artigos na lide para defender o cliente. Para quem advoga para provedor, vai dar muita confusão. Vai dar muita confusão. Porque puseram na lei aqui que provedor não tem mais culpa de nada. O provedor não está sabendo ao certo do que se trata. O problema não é dele. Estou aqui exercitando liberdade de opinião. Quem não é tolinho sabe para quem foi feita a lei. Me causa estranheza que o relator é do PT, mas enfim, não sei mais quem é quem. Agora, qual é o critério que está claríssimo de poder continuar? Quais são os conceitos normativos de usuário? São os conceitos, seja aquele indicado na própria Constituição Federal, que vamos lembrar, conceito de consumidor não é da lei, é de inciso do artigo 5º da Constituição Federal. Foi a Constituição Federal que criou o dispositivo, determinando, nas relações de consumo, tem que ser estabelecido um critério. Né? E, portanto, é na Constituição Federal que os senhores encontram no inciso 32 que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Portanto, a defesa do consumidor em face do fornecedor é determinação interpretativa constitucional, que, em concreto, estabelece pela lei. Qualquer dúvida que os senhores tiverem em matéria de relação de consumo na internet, pode ir direto no 8078. Agora, quer ser chique? Fala, olha, isso foi reforçado pela lei. Tá. O juiz não vai ter estudado mesmo, ele vai falar, pô, tem uma nova lei. A gente que tem que estudar para conseguir um resultado prático, sabe que o conteúdo o quê? Se é matéria que envolve produto ou serviço, está aqui. E se não é matéria que envolve produto ou serviço, é artigo 220 a 224 da Constituição Federal. Está claramente definido. Então, notem, para adiantar mais um pouquinho, quais são os conceitos jurídicos de usuário? Esse aqui, ó, esse aqui que está dizendo, o uso da internet do Brasil são pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras, que são articuladas no plano da comunicação local ou internacional, seja em matéria de consumo, seja em matéria de manifestação de expressão. Esse que é o conceito, né? Claríssimo, que é dado, repito, insisto, no plano constitucional. Então, notem, dito isso, vamos para um segundo aspecto, né? Já está muito claro o conceito de usuário. O que seria importante eu destacar, e depois os colegas com calma, vale a pena ler cada um dos dispositivos que eu quero comentar. Depois de eu ter dito tudo isso, eu leio o artigo 2º que diz: a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como. Daí tem 6 incisos lá. Liberdade de expressão é um dos itens. Um dos itens. Né? Até porque liberdade de expressão na forma da Constituição. Eu não posso, por exemplo, propalar o racismo. Mas é liberdade de expressão. Na Europa, nas eleições que ocorreram semana passada, 20% das cadeiras é de extrema-direita. A França teve uma votação recorde da ultradireita, né, cujo chefe, que é o pai lá da senhora Le Pen, né, falou que a senhora Ebola tem que resolver o problema da África. Esse é o tipo de gente que ganhou a eleição no Parlamento Europeu. Então, falar liberdade de expressão, deixa a pessoa falar. Né, liberdade de expressão. Né? Eu acho artístico filmar a relação sexual de uma pessoa com uma menina de 7 anos. Liberdade de expressão. Fala assim, mas aqui, né, a liberdade de expressão pressupõe o quê? Um valor cultural que é dado pelo nosso processo civilizatório. Então, o que eu quero chamar a atenção? Que a descrição do artigo 2º é nada. Porque ela, ao tentar estabelecer um aspecto no plano infraconstitucional daquilo que seria o fundamento, né, não estabelece o que é o fundamento. Fundamento interpretativo da lei são as nossas necessidades numa economia capitalista, num Estado parcial. Por que Estado parcial? Porque é gerenciado por partido político. Situação de ocasião. Então, leiam depois o artigo 2º, mas é bem café com leite.
Né? Claro, isso vai ser usado pelas advogadas e advogados do ponto de vista da lide concreta. Né? O que eu estou afirmando é que, ao contrário do que a imprensa propalou, do que o governo propalou, o artigo 2º traz um fundamento aquém da Constituição Federal. Eu pergunto, uma lei que traz fundamentos aquém da Constituição Federal serve para quem? Então, esse é o primeiro ponto para ficar aí, para depois os colegas desenvolverem. Vamos para o segundo ponto. O artigo 3º que fala, bom, depois de estabelecer fundamento, princípios. E aí, algo interessantíssimo, porque quando ele estabelece princípios, para depois, mais tarde, estabelecer direitos, ele também copia o artigo 2º, estabelecendo princípios bem inferiores aos princípios que a Constituição Federal nos assegura. Bem inferiores. Né? Portanto, quando ele reprisa a garantia da liberdade de expressão, né, novamente, desculpe eu utilizar uma vez mais o termo, é patético o inciso 1º que diz: a disciplina da internet tem o princípio, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação, nos termos da Constituição. Pô, eu sei. Faz tempo que eu não dou aula na graduação, eu gosto pra caramba. Nosso empregador não está deixando, né? Mas, eu gostava de chegar para o aluno do primeiro ano, porque ele falava, pô, professor, mas isso aí é óbvio. Você falava, cala a boca, ó, vai fazer trabalho, né? Não mandei você, essa turminha aí, normalmente fundão, né? Vai fazer fichamento, próxima aula, o cara fala, porra, cala a boca, tal. Mas o menino é inteligente, porque ele fala, pô, mas o que eu falei não é bobagem. Só porque o cara é bacana, mandou fazer fichamento e tal, os meus amigos me pegaram depois lá. Né? Pô, mas por que se já está na Constituição, tem que fazer uma lei para dizer, leia a Constituição? Olha, aí da internet, Marco, ouvi a presidente falar, olha, cerimônia. Eu falei, pô, a gente vai vivendo, tudo bem. Chega uma fase da vida, né, Juarez, que a gente não estranha nada, né? Vê o Saci Pererê fazendo sustentação oral, fala, pô, o Saci, colega nosso, né? Não achando cumprimento, Saci, estamos aí na Câmara, etc. Tudo se acha normal. Né? Agora, o que eu estou chamando a atenção dos colegas que têm interesse no tema é que nenhum dos conteúdos descritos no artigo 3º traz qualquer novidade. Nem para o empreendedor, nem para o fornecedor e muito menos para o consumidor. Não é nenhuma novidade. Né? Quer dizer, é alguma novidade de proteção da privacidade? Pá, inovou. É a proteção da privacidade, proteção de dado pessoal na forma da lei. Ele fala, nós estamos fazendo a lei, ele fala, não, calma, estamos estabelecendo uma possibilidade, mas na forma de uma lei, ainda vamos ver. Né? Esse ano não dá mais nada, mas ano que vem, novo mandato, tal, vamos ver a composição. Né? Então, acham que a população, e acho que nós, intérpretes, somos verdadeiros idiotas a achar que essa lei poderia ter trazido alguma novidade. Então, para aquilo que interessa aos colegas, para reforçar, já apontei o seguinte, quais são os conceitos normativos de usuário? São os que a Constituição aponta de relação de consumo e que a Constituição Federal aponta no âmbito de uma democracia, que é liberdade de expressão controlada pelo patrimônio cultural. Simples assim. A ideia básica central é exatamente essa. Então, o que a gente precisaria ter em mente? Se a ideia é exatamente discutir, né, o uso da internet dentro dessa ideia do que significa informação, vamos fazer uma análise do que é informação. Por quê? Porque o conteúdo do que essas máquinas vão fazer no Brasil e no mundo pressupõe este conceito, que é o conceito de informação. Que também aqui o artigo 5º não facilitou. Né? Não quis nos ajudar. Olha, o que é a ideia da informação? E vamos para o básico. Né? É um ato e efeito de receber uma mensagem, isso que é uma informação. Porque a gente que é da área de ciência social aplicada fala informação. É se comunicar. Não, em cibernética, informação é uma medida, como quilo, como arroba. Mas isso é aquele pessoal da pesada lá. Né? Esse pessoal que você fala, pô, não dá para entender, mas é prêmio Nobel para valer. Sabe, prêmio Nobel que envolve física, química. Não é prêmio Nobel da Paz. É para valer. Aquele que o inventor da dinamite fez e falou, olha, quem é pesquisador de ponta e de fundo aqui é o conceito. Então, no âmbito da cibernética, e quem atua na matemática, o conceito de informação é uma medida, que eles fazem cálculo, do ponto de vista daqueles critérios. Claro, a gente não vai chegar a essa profundidade. Imagina um juiz interpretando. A gente sabe que advogado, juiz, promotor, defensor, até o doutor Rossini. Né? Por que virou um brilhante promotor? Porque ia mal em química, tomava pau em física, não sabia matemática. Então, falava bem, se desenvolveu, vai atuar lá no... Vai dar aula. A gente acabou se virando, mas coloca uma tabela periódica, o cara fala, pô... Né? E agora mudou, tem umas novidades lá.
né, da tabela periódica. Então, notem, colocar para o intérprete de ciência social aplicada qualquer outro valor e vetor que não aquele que ele está habituado, o que ele faz? J concluso. É isso. Né? É profundo, tenho que voltar. Não, eu dei uma de estagiário. Né? A gente acha que o estagiário está lá. Na minha época era no bar do fórum. Não, mas você não foi de onde? Não, eu fui. Pô, mas na Justiça Federal tem J conclusos há 15 anos. Né? É verdade. Você volta lá, pô, mas ainda está concluso, doutor. Não é porque, na verdade, não é uma vontade do cartório, não. É que o cara está, pô, mas o que é esse negócio? O que ele pediu, etc. e tal? Porque tem que fundamentar a decisão. O 93(9) diz, qualquer manifestação pressupõe fundamentação da decisão. Fala, pô, mas isso eu não sei. Perito, o Estado não me paga. Né? E aquela minha colega de sala, que era mais brilhante, que Faculdade de Direito sempre era aluna, é mulher. Né? Aquela que a gente copiava caderno, tirava xerox, agora é online, mas mulher. Aquela que era mais brilhante, que eu tirava dúvida, virou publicitária. Era tão esperta que saiu da área, virou publicitária. Então, o que o juiz faz? Ele deixa concluso. Vai, espera a promoção, vai para o tribunal e fica o caso lá. Né? Então, vejam, aqui a nossa tarefa, como intérprete, qual é? Fala, muito bem, se a gente tem que estabelecer o conceito de informação para fazer adequação no plano constitucional, o que é esse conteúdo da mensagem? Né? É aquilo que é dito num texto, né, e que tem um significado. Então, para a gente entender a relação jurídica, o que interessa no âmbito daquilo que se informa? Conceito de emissor e receptor. Fácil, hein? Fácil. Por que emissor e receptor? Alguém que usa essa máquina aqui para vender algo tem uma intenção, que o CDC vai chamar de oferta, através da propaganda. Ou então tem uma outra intenção, que é qual? Falar mal de alguém, falar bem de alguém ou se mostrar. Né? Hoje a gente vive o fenômeno do quê? Da sociedade face, não é isso? Todo mundo é face. Né? Então, quem não está no face, por exemplo, é um abolido da sociedade. Né? Um cara fala, pô, mas justo o senhor não é? Eu falei, exatamente porque eu sei. Depois o doutor Rossini vai explicar como é que funciona a Polícia Federal, a Receita Federal. Duvido que os senhores continuem no Face. Né? Então eu nunca tive Face. Se tiver que pegar, tem que ser investigação, interrogatório, eu chamo o Rui e falo, só fala em juízo. Eu não vou ficar dando declaração do que eu sou. A única informação que eu sou obrigado é currículo Lattes, que o patrão manda fazer. Né? Todos os professores aqui são obrigados a ter currículo Lattes, mestres, mestrandos e etc. Então, notem, esta visão da informação pressupõe o quê? Um emissor e um receptor. Com que função? Ou de você vender o produto ou serviço, ou de você afetar ou de convencer alguém. Volto a dizer, dentro dessa perspectiva, aquela ideia de informação do latim é do informácio, que significa o quê? Conceber uma ideia. Para que serve essa ideia? Para o que você quiser. Com fim lucrativo ou não, com uma finalidade ou não, mas a ideia central pressupõe isso aí. Então, vejam, dentro dessa definição, e para não cansá-los muito, para caminhar para o final, rapidamente pincelar os chamados direitos e deveres, tem um matemático que, na verdade, foi um dos pais da cibernética, chamado Norbert Wiener, que é um cara muito interessante. Né? Porque ele, junto com outros matemáticos, que estabeleceram esse conceito de informação com uma medida, como quilo, como litro, né? Dizia o seguinte, que informação é um termo que designa conteúdo de tudo aquilo que trocamos com o mundo exterior e que faz com que nos ajustemos a ele de forma perceptível. Então, quis trazer essa definição porque ela é interessante. Né? E disse mais, o recebimento e a utilização das informações são processadas do nosso ajuste às contingências do meio ambiente e do nosso viver efetivo nesse meio ambiente. Ora, este conceito, que é um conceito, antes de mais nada, racional e lógico, vai apontar, a parte final do que eu quero desenvolver com vocês, no seguinte sentido. Se a ideia da comunicação do emissor e do receptor pressupõe a vida de cada um de nós na sociedade contemporânea, o que é a sociedade contemporânea? É a sociedade do narcisismo. Né? E ontem mesmo, eu estava até com o Dr. Rulli, nós estávamos, o Alexandre está ali, que já é um mestrando qualificado, que foi muito bem na qualificação, que ele fala sobre direito autoral no âmbito dos direitos difusos, mas ontem mesmo eu estava com o Rulli discutindo, né, essa questão do consumo, que tem um pessoal que não pega bem para a doutrina, fala, você quer consumir. Eu até hoje não sei por que não pega bem, porque as pessoas são felizes de consumir. Né? Você quer ver alguém que está deprimido, está mal? Dá um cartão de crédito. Pô, né? E aí algo que eu tenho procurado estudar, eu ainda vou publicar a obra, a Saraiva ainda não topou, a Saraiva publica todos os meus exemplos, que é a natureza jurídica da alma feminina. Porque o que eu defendo? Que a alma feminina tem diferenciações.
né? Dentre elas o direito à felicidade no âmbito das relações de consumo. Então basta, né? Eu tenho feito um critério empírico, eu sento e fico olhando no shopping, né? Daí você vê, é muito legal. Entra, vê, daí não compra. Daí vê, não compra. Daí compra. Daí pega e fala, mas e se eu não gostar? Né? Então, esse tipo, que é uma pesquisa que eu estou fazendo, né, de pós-livre docência, do ponto de vista do critério, aponta o seguinte, né, é bobagem achar que na sociedade de consumo gera infelicidade. Isso é bobagem, né, um absurdo. Né? Aí na academia fala, não pode consumir. Não pode consumir bens ambientais. Tá, e como é que se desenvolve produto e serviço? Então, estão forçando. Temos que ter um outro mundo. Não sei se na democracia temos que ter um outro mundo. Não sei. Acho melhor perguntar. Né? Porque a academia é tão arrogante, fala, tem que ser assim. Mas o cara fala, mas eu não topo. Que nem greve, o sindicato falou tal, mas a gente não topa e vamos parar. Então vejam, o que a gente tem que perceber, do ponto de vista do conteúdo que é a dignidade da pessoa humana, que quando a gente fala de conteúdo normativo, de deveres e direitos aqui, no âmbito desses aparelhos, quais são os dois dispositivos que, na verdade, precedem a análise do artigo 220 a 224 da Constituição Federal. E esse é o penúltimo ponto para não cansarmos. Os dois grandes dispositivos que apontam deveres e direitos em matéria de uso da internet estão nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal. É aquilo que o Supremo Tribunal Federal chama de meio ambiente cultural. Né? Portanto, quando os senhores notam, quando os senhores analisam o conteúdo dos artigos 215 e 216, o que os senhores notam? Os senhores notam claramente por que a internet hoje, e aquilo que se veicula através da internet, né, está acontecendo o que vem acontecendo. Está muito claro. Porque é dos artigos 216 e 215 que explica o que é o usuário brasileiro. O usuário brasileiro é fruto do processo civilizatório brasileiro. Então, é muito mais do que os indígenas, os afrodescendentes, os imigrantes que aqui estavam. Hoje, quando a gente fala de meio ambiente cultural, que a gente fala em bem cultural, quando a gente fala em produto cultural, a gente fala aquilo que nós denominamos de cultura de convergência. Essa é a novidade. O que é a cultura da convergência? Ela passa por diversos veículos. É aquela coisa da TV que você também opera, que você faz o contato. Quem quiser se atualizar sobre cultura da convergência, contrata um adolescente. Aí que vocês vão ver. Né? Eu estou tentando contratar lá para o nosso mestrado, o empregador não quer. Falei, pô, é fonte de pesquisa, de interpretação doutrinária. Porque o que interessa, do ponto de vista da ideia de cultura? Né? A começar da percepção. Né? É uma geração de dezenas, centenas, milhares de pessoas, né, que é multicultural. E de percepção multicultural. Quando vocês saem na rua, vocês sempre vão ver adolescente com um fone aqui e o outro ouvido sem, para não ser atropelado. Então eles falam com você com um fone aqui e outro lá. Eles estão ouvindo aqui, estão ouvindo o que interessa lá, estão mexendo lá. Fala, você não prestou atenção? Prestou. É que a gente é que é lerdo. Aí não tem de, pô, preste atenção. Não está estudando, ouvindo rádio. Você não está estudando? Estou. Quero ver na prova. Vai bem. Você vai falar o quê? Né? Então, notem, é claro que o mundo mudou e as percepções, do ponto de vista da necessidade humana, se adaptaram. Não precisa ser um grande estudioso de Darwin para chegar a essa conclusão. Então, o que eu estou destacando? Quando a gente fala em conteúdo da internet, eu estou falando de uma sociedade contemporânea, que aponta valores fundamentalmente selecionados pelas relações de consumo. Então, não adianta falar, olha, né, isso tem muito na área, o direito ambiental tem várias tribos, e tem a tribo do pessoal Jihad, Hezbollah, Guerra Islâmica Ambiental, né, que não pode nada, não pode fazer nada, não pode tocar em nada, né, esse tipo de vida é um absurdo, né, e vamos voltar a usar tanga, mas tanga descartável. Não é qualquer tanga não para poluir o meio ambiente. Então é um pessoal chato pra caramba, com todo respeito. Né, não pode nada, não faz nada, e ai de você se contestar. Porque não tem liberdade de expressão. Então, o que eu estou comentando é que o sistema constitucional é um sistema, primeiro, democrático, segundo, de escolha, e de economia capitalista. Não estou dizendo que é certo, estou dizendo que é errado. Estou fazendo uma análise jurídica. Estão fazendo uma análise jurídica. O que eu estou demonstrando, caminhando para o final, é que todos esses conteúdos pretensamente novidade realizados pela lei são nada. Nada. E quando acrescenta algo, acrescenta para dizer que tem que use e costume particular da internet, pode fazer. Então, liberou a criminalidade. Porque todo mundo na internet faz o diabo, então... Né? Quantas vezes eu expressei uma terra sem lei? Porque não é nem terra, né? É espectro.
Então vejam, esta situação, para a definição dos colegas, está muito clara. Se o conteúdo está fixado nos artigos 216 e 215, e se o artigo 216 e 215 diz ser brasileiro é ser portador de uma determinada forma de viver e de se expressar, que vem desde os indígenas até hoje, toda e qualquer situação atentatória às formas de viver e pensar desses grupos é ilícita. Precisa ter lei. Então cada caso é um caso? É claro que é. Pode usar a internet para ofender os indígenas? Pode. Você vai consultar o 231 e 232. Pode usar a internet para ofender pessoas de terceira idade? Pode. Pode usar a internet para ofender, o Rúlio vai falar isso, às pessoas que necessitam ser incluídas? Claro que pode. Pode ofender as pessoas, são os menores de idade, jovem adolescente? Pode. Porque o 220 é claro, pode tudo, vírgula, na forma da Constituição. Empresa sempre esquece na forma da Constituição. Fala, liberdade de empresa. Pô. Eu sei que essas aberrações atraem, mas você vai ser processado. Né? Algumas empresas até topam, porque a indenização é tão pequenininha, né, Rúlio? Está dando 8 mil, 5 mil, 10 mil, o cara põe no preço do jornal, faz mais uma publicidade e ainda fala, cumprimos, pagamos imediatamente. Tem colega que já paga em audiência. Mas fala, tá bem. Imagina 8 mil, 12 mil, né, para um sistema e para uma economia como a dos mundos de hoje. Quem são os homens mais ricos do mundo não é mais dono de empresa de petróleo, que eu saiba. Ou é o cara lá da maçãzinha, ou o parceiro dele que Cindy fez uma outra, bilionário. Né? Viraram até do bem, Ruli, tá? Faz benfeitoria, faz contrato com a Embrapa, né? Tem tudo isso aí. Então, terminando, o conteúdo do 216 e 215 é o conteúdo que apresenta dever, direito, obrigação e sanção no uso da internet. É isso, que é muito mais do que está em qualquer um dos 32 dispositivos da lei que nós estamos falando aqui. E, dito isso e feita essa análise do ponto de vista normativo, que era a minha intenção, o que eu quero rapidamente mencionar para que a gente possa passar para as próximas palestras é que, superada esta situação onde eu dizia, o único artigo que eu acho que é algo importante foi o de definir normativamente o que é internet, o que é registro de acesso, enfim. Estes dados técnicos que os magistrados e advogados não conhecem, me parece que é o único dispositivo que traz alguma novidade. Queria rapidamente mencionar um pouquinho dos direitos e garantias dos usuários. Né? Aquele termo que não está definido, que a gente tem que interpretar, mas que tem direito e dever. Né? Então, o que é isso? Não sei, mas que tem dever, tem. O que é isso? Não sei, mas que tem direito. Está tudo aqui apontado nos incisos. Destes incisos, e depois reparem com calma, o mais importante é o inciso 13. Porque o que diz o inciso 13? Diz, dentre os princípios, o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, os usuários são assegurados os seguintes direitos, diz o inciso 13, a aplicação de normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo. Pô, espetacular. Espetacular. Fala, então tá, então já estava definido, mas eles puseram no 13 que a gente é obrigado a analisar um por um. Como eu estou comentando a lei para a Saraiva, né, que me encomendou, e eu sou empregado da Saraiva, estava vendo um por um, quando chegou no 13, eu falei assim, pô, se tivesse lido o 13 antes, já matava rápido. Né? Então vem, olha isso aqui, daí é o CDC. Fala, pô, aplica o CDC. Né? Agora, nós já vimos isso da interpretação geral, a relação é de consumo, porque é de usuário. Né? Os outros incisos, que eu quero destacar, eles têm duas naturezas. Né? A partir do artigo 1º, do artigo 2º, vocês vão ver, inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Aqui, não sei se fizeram copia e cola errado, se o assessor não era gabaritado, se não estudava lá no nosso mestrado, não tinha um aprofundamento do tema, né? Mas aqui eles fizeram uma lei aquém do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 10. Porque o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal já garante intimidade e vida privada, garante honra e garante imagem. Esqueceram só um detalhe, na internet, proteger a imagem, que não vem ao caso na internet. Imagem não é nada. Vocês falam, pô, não é possível que esse cara está falando. Leiam. Depois pega, baixa lá no planalto.gov e lê. Pô, mas os caras não puseram? Não puseram. Não sei se vão alterar, depois deram oficial faz emenda e tal, mas é um negócio que pô, não é possível. Não é possível. Quer dizer, os caras fazem uma lei que diz que é libertadora,
que agora estamos protegidos, vai acabar essa bagunça, e colocam aspectos fundamentais civilizatórios que já existiam na Constituição e que aqui eles deixam de considerar. Né? E aí aponto, inviolabilidade e sigilo de suas comunicações. Pô, mas também já não está no 5º inciso 10º? Vai adiante. Não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Que eu saiba, através do Código de Defesa do Consumidor, eu sempre pude enfrentar essa questão. Então eu pergunto, o que sobra dos direitos aos usuários do artigo 7º? Sobra que é assegurado aos usuários a sua condição de consumidor e fornecedor, na forma da lei. Então, colegas, vejam, destes 8 artigos, é claro, a gente não pode levar a sério aquilo que a mídia tem levado a sério, do ponto de vista de propagar uma norma que, costumo dizer, não tem nada de norma. É uma peça publicitária destinada a articular uma ideia que a gente vive em plena democracia, o que não é verdade. Nós sabemos que os meios de comunicação no Brasil ainda detêm controles por parte de grandes setores. E aí vamos reconhecer que também detém hegemonia, porque tem uma altíssima produção de conteúdo que atrai as pessoas, e é competência mesmo. E digo isso porque no século passado, quando eu escrevi o direito de antena, que eu estudei rádio e TV, naquela época a Rede Globo era a favor da ditadura. Então, isso está lá no meu livro, em 99. E outro dia eu estava assistindo a TV, o Jornal Nacional falou assim, olha, reconhecemos que parece que houve uns equívocos. Eu falo, pô, meu... Quer dizer, vê o companheiro Bonner, já sem sua senhora, já está com aquela Ana Paula Padrão Nova, reconhecendo oficialmente que a Rede Globo, não é que ela errou, não é que ela foi aliada da ditadura, mas que faz alguns equívocos nós não registramos, fala assim, pô, claro que um monte de coisa mudou, ninguém é mais trouxa. Por quê? Porque aqui não tem edição. Agora, como aqui não tem edição, não significa dizer que cada um faz o que bem entende e não vai ser processado civil e criminalmente. E a maneira pela qual alguém vai ser processado civil e criminalmente são com as velhas e boas normas que nós já conhecemos, que nós já usamos, que já vêm sendo interpretadas pelo tribunal e que o Superior Tribunal de Justiça vem o quê? Vem ratificando. Portanto, encerro aqui, agradecendo a paciência dos colegas, lembrando que sempre a função de seminários como esse é debater, é desenvolver. Não vim aqui para desmistificar, mas eu não posso, como estudioso e como advogado militante, achar que essa pecinha publicitária aqui transformou o processo civilizatório brasileiro e, a partir da interpretação da nova lei, nós vamos ter aqui um meio, sob o ponto de vista da civilização, rigidamente controlado, as pessoas vão mudar a razão de ser, vão mudar o seu conteúdo emocional, passaram a ter uma conduta diferenciada. As coisas continuam exatamente da forma que sempre foram, mas vamos reconhecer, pelo menos a edição da Lei 12.965 deu oportunidade de estar com os colegas aqui hoje, a gente poder conversar um pouco e principalmente ouvir os demais professores que aqui estão. Muito obrigado pela paciência.